Graça e paz, como é que você está? Tudo bem? Certinho? É uma alegria ter você comigo em mais um Papo Pentecostal e hoje eu quero conversar com você sobre um jogaço que eu tive o prazer de brincar no final do ano agora, Ghost of Tsushima, um exclusivo do PlayStation 4 que realmente nos trouxe uma experiência inesquecível. Antes de eu trazer minhas considerações, você já sabe. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e me ajude a compartilhar o Papo Pentecostal, esse espaço onde a gente discute a cosmovisão cristã e a forma como nós podemos dialogar com a nossa cultura e assim levarmos a palavra de Deus de uma forma diferente. Vem comigo! Pessoal, Ghost of Tsushima foi uma experiência inesquecível para mim, porque ela conseguiu unir uma direção de arte esplendorosa, uma jogabilidade certeira e uma das histórias de jogos de mundo aberto mais sensacionais que eu já tive. Eu não vou entrar nos pormenores da narrativa, uma vez que o vídeo não tem essa finalidade, porque ele tem que ser mais curtinho, mas basicamente o jogo traz para nós uma história que remete ao episódio real da invasão mongol no Japão e como a Ordem dos Samurais foi essencial para poder combater essa invasão e com isso atingir e conquistar a libertação do povo japonês. O personagem principal da história, o Jin Sakai, ele é um samurai honrado, um camarada que ele tem toda a probabilidade de se tornar o líder do seu clã, mas ele se vê em um contexto e num desafio ético tremendo, porque pela ordem dos samurais ele não pode ter alguns tipos de atitude que em combate seriam um diferencial para que ele vencesse aquela batalha. E justamente por conta dessas questões que envolvem para os samurais a honra, que envolve para os samurais aquilo que eles consideram ser justo em combate, ele viu o seu exército ser massacrado pelos mongóis. E surge na sua mente agora um dilema ético. Eu devo conservar esses valores e estar em desvantagem e ver o povo mongol destruir a minha nação, ou eu assumo aquilo que eu nasci para ser, a figura de um libertador, e absorvendo novos aprendizados e novos valores, eu movimento e levanto o meu povo para poder ter uma virada histórica nessa batalha. Esse dilema acontece no jogo todo e conforme o Jin ele vai abrindo mão desses valores retrógrados do seu clã, ele vai obtendo importantes vitórias e avanços significativos na liberdade do seu povo. Esse aspecto ele é muito interessante em todo o jogo, no que faz com que ele se torne de um samurai ao fantasma de Tsushima, e toda essa progressão das habilidades que ele vai conquistando torna o jogo cada vez mais divertido, é muito legal. O que eu percebo nisso é que muitas vezes nós nos vemos em um contexto onde infelizmente nós somos apresentados a um imenso desafio de termos que conviver enquanto cristãos com os desafios que o novo mundo traz para a gente, com os valores milenares que nós temos pelo cristianismo. Mas entre essas duas realidades nós temos algo que o movimento evangélico traz para nós e que deve ser repensado, que são as toneladas de tradições, as toneladas de valores religiosos e denominacionais que podem frustrar-nos no sentido de sermos capazes de crescermos em nossa identidade cristã e nos tornarmos tudo aquilo que Deus planejou e preparou para nós. Enquanto Jin Sakai mantinha de uma forma rígida a observação do código samurai, ele se viu perdendo em combate. Mas quando ele decidiu ser aquilo que ele foi vocacionado para ser, ele se tornou o herói que foi capaz de salvar a sua nação. Muitas vezes, a forma que nos é apresentada no movimento evangélico impede que diversos talentos e qualidades pessoais que temos e que poderiam ser usados para a glória de Deus possam aparecer, e desse modo nós vamos sendo submetidos a um padrão de pensamento e de comportamento opressor que, ao invés de potencializar os diferenciais que nós temos e que Deus nos deu para algum propósito, nós vamos sacrificando eles para que dessa forma nós nos tornemos convenientes ao universo e ao sistema ao qual pertencemos. O Evangelho de Cristo ele é libertador.
É muito importante nós percebermos isso, que o cristianismo fala de um relacionamento com Deus que nos potencializa a nos tornarmos parecidos com Jesus. Então, nós não temos muitas regras que venham reger a nossa religião, mas pelo contrário, nós temos o convite para nos tornarmos em Cristo a melhor versão de nós mesmos. E nós precisamos fazer esse rompimento. Muitas vezes nós estamos nos submetendo a tradições, a julgos pesados de religião, a doutrinas de homens, e isso impede o nosso florescimento no Senhor Jesus. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando buscamos um relacionamento vivo com Cristo, que é a palavra, e dessa forma deixamos que Ele molde os nossos valores, molde as nossas potencialidades e nos use para o louvor da sua glória, nós descobrimos um mundo e um movimento do reino de Deus que até então estava desapercebido aos nossos olhos, e assim temos a capacidade não apenas de cumprir a nossa vocação, mas de instigar outras pessoas que vivem sim a mesma liberdade de consciência que nós descobrimos no Evangelho em suas próprias vidas, e com isso fazemos com que o movimento do reino de Deus se torne mais forte, mais efetivo, no sentido de levar o Evangelho a toda criatura e minimizar os males que existem nesse mundo. Quando Jin Sakai descobriu que ele não foi chamado para ser um samurai, mas para ser o fantasma de Tsushima, ele salvou seu povo. O que você precisa descobrir para cumprir cabalmente a sua vocação? Escreve para mim aqui nos comentários. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.